Glória a Deus. Para mim, menos. Ou quase nada. Para Jesus, tudo. Amém? Glória a Deus. Para Ele, tudo. Eu nada sou merecedor de coisa alguma, senão das suas eternas misericórdias. Hoje estou aqui protegido aqui. À minha direita, ela irá, minha esposa, pastora Naira, irá ler o texto. Aliás, são 4 textos bíblicos. E por isso que eu pedi para ela ler e vai poupar aqui a minha voz um pouco. Graça e paz, igreja. Amém. Nós vamos fazer 4 leituras. Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 45. Podem ficar assentados mesmo, pelo fato de ser uma leitura bem extensa. Mateus 26, 36. Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar-se de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Agora Marcos, capítulo 14, 32. Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa-te de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pode vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes:
ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos salteadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Lucas 22, 39. E saindo foi de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orais, para que não entreis em tentação. João 18, 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Pai querido, em nome de Jesus, vem ministrar a tua palavra ao meu coração e ao coração da tua igreja. Bem sabes, Pai, que eu dependo totalmente de ti. Desarmado estou, firmado nas tuas promessas, seguro nos teus ombros, no teu colo. Fale então conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Repita comigo o tema dessa ministração: Jesus Cristo e o significado da depressão. Este foi o tema que eu encontrei e nele fui despertado, mais ou menos 15 dias atrás, quando pela primeira vez eu tive a coragem, o despertamento de Deus mesmo, em postar, escrever e postar na página do Facebook sobre esse tema. E esse assunto entrou no meu coração de tal maneira, de tal forma, que cresceu, e se transformou, não num artigo científico, que eu nunca escrevi um artigo científico desta natureza ou acerca deste assunto. Apesar de ser psicólogo há 18 anos, eu nunca escrevi e nunca pesquisei mais a fundo esse tema. Mas nesses dias Deus tem falado muito comigo sobre depressão. E eu tenho nesta manhã 4 perguntas, sobre as quais iremos desenvolver, discorrer a nossa fala. Para ser objetivo em termos de pregação, essa fala não deverá ultrapassar aos 40 minutos. Por isso que eu deixei as minhas anotações no notebook. Deus me despertou às 5:30 da manhã, com um turbilhão de palavras sobre esse assunto. Como diz o apóstolo, às vezes a gente vem no arrepio para a pregação. Eu não vim no arrepio, eu vim todo tomado de comunicação, de todos os jeitos, todas as formas. Eu resolvi passar a termo
e eu olhei o que eu escrevi no notebook e falei, eu não vou levar, porque eu quero ficar livre de qualquer dependência. Eu vou depender do Espírito Santo para me fazer lembrar, do Espírito Santo para dar a ênfase no tópico que bem ele assim entender. Então estou aqui desarmado de tudo. Não tem papelzinho, se alguém pedir, não tem. Está anotado, mas não está aqui comigo. Então eu confio totalmente em Deus. Em outras épocas, né, eu estaria profundamente perdido. Cadê o meu papel? Cadê o meu papel? Cadê o meu esboço? Então, esboço tem sido uma muleta, às vezes, para a maioria dos pregadores, que a gente fala que não confia, mas a gente confia. E anotar nunca foi pecado. Fazer esboço nunca foi errado. É tão de Deus quanto sem. Mas temos as nossas particularidades. E eu tenho as minhas fraquezas nessa particularidade. Muito bem. 4 perguntas. A primeira pergunta é: o que significa depressão? O que significa depressão? A segunda pergunta é: como é a depressão? A terceira pergunta é: por quê? Por que ficamos depressivos, vez e horas? E a última pergunta, talvez a mais interessante de todas: como vencer a depressão? São 4 perguntas e sobre as quais eu peço a sua devida atenção para a gente mergulhar na palavra de Deus e termos, quiçá, uma resposta definitiva e uma solução que erradique da nossa história qualquer sintoma depressivo. A primeira pergunta feita ao universo da psiquiatria, a resposta será a seguinte: de acordo com o DSM-4, que é nada mais, nada menos que o Manual Estatístico dos Distúrbios e Doenças Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria, classifica a depressão como uma doença ou como um distúrbio neuropsíquico, onde a pessoa emite sintomas, sinais no seu comportamento e no seu corpo, sinais de ausência ou de transtorno do humor. E para isso a psiquiatria desenvolveu mais de 151 antidepressivos, na tentativa de ajudar as pessoas que sofrem com este mal chamado do século, conhecida em todo o universo como depressão. Então a psiquiatria vai dizer que a pessoa depressiva é uma pessoa doente, com sério transtorno de humor, ou disfunção do humor, onde os sintomas são classificados como vontade de morrer, vontade de chorar, tristeza profunda, vontade de sumir, desaparecer, ansiedade de toda espécie, falta de esperança, pessimismo e coisas do gênero. Sem falar outros sintomas
e outras variáveis menores que acompanham, porque há quem diga com muita propriedade, a depressão nunca vem sozinha, ela vem acompanhada com muita coisa, inclusive ansiedade e transtorno bipolar, pânico, todos esses sentimentos, essas emoções estranguladas, atabalhoadas, que tira o prazer de viver. Se essa pergunta for feita, isto é, o que é depressão? Se essa pergunta for feita no universo da psicologia clínica, não de toda a psicologia clínica propriamente dita, é aquela psicologia do consultório, do atendimento em consultório, a resposta vai ser a seguinte: depressão é uma disfunção ou um empobrecimento do ego, onde vai comprometer a personalidade do sujeito. Assim, portanto, para cuidar da depressão à la psicologia clínica, faz necessário que o psicoterapeuta trabalhe a autoestima do sujeito e humaniza-o profundamente, tirando todo o viés da sua responsabilidade pessoal, transferindo-a à sociedade, notadamente na família. Então, você está assim, é porque papai e mamãe, é porque a sociedade, é porque a família provocou traumas, são resultados dos traumas de rejeição, trauma de compreensão, de ausência de compreensão, violência. Aí é uma fartura, é tudo que o sujeito quer na vida. Eu não sou culpado de nada, eu sou vítima da saga de uma sociedade irresponsável, malévola para comigo. Então, por isso que eu sou assim, eu não nasci assim, fizeram isso comigo, então me tornei assim. Estas são as respostas que a psiquiatria e a psicologia emite para a primeira pergunta: o que é depressão? São as duas ciências que trabalham de forma mais aprofundada nesse tema. É verdade que a filosofia teve lá as suas contribuições, isso é fato, no existencialismo especialmente. Mas quem trabalha isso de forma mais aprofundada são essas duas ciências, psiquiatria e psicologia. E se essa pergunta for feita para Jesus, qual será a resposta de Jesus? E é sobre isso que nos interessa. E é sobre isso que iremos falar daqui para frente. Como Jesus entendeu a depressão? Aliás, Jesus sofreu de depressão? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Jesus ficou deprimido, mas Jesus nunca foi um doente mental. Muito pelo contrário. Jesus nunca teve distúrbio de humor, muito pelo contrário. E mais, Jesus nunca teve nenhum somatório dos sintomas depressivos. Ele vivenciou a depressão, participou da depressão no Getsemane, no jardim do Getsemane, lugar maravilhoso, que não tem como você chegar lá e não chorar. Eu só fui uma vez, pastor Clodoilson, eu quero ir 10 vezes, só fui uma vez. Dá vontade de ficar ali o dia inteiro, num lugar de uma paz profunda. A atmosfera celestial está ali, intensamente presente. A gente parece pegar assim em Deus naquele lugar, em Jesus, de tanta presença. Tem que ser muito duro de coração para não
pressentir, sentir e vivenciar a presença augusta do Deus Todo-Poderoso. Se perguntarmos a Jesus o que é depressão, a resposta de Jesus está clara aqui no texto que foi lido pela minha esposa. Em primeiro lugar, o que é depressão? Na experiência de Jesus, a depressão significa sofrimento. Ele diz em Marcos, a minha alma, ele diz no Evangelho de Marcos, ele diz no Evangelho escrito por Lucas, ele diz no Evangelho escrito por Mateus. Somente João omite esse detalhe. Mas Mateus, Marcos e Lucas vai dizer que Jesus passou a sofrer. E Marcos explica que esse sofrer foi acompanhado por um pavor e angústia. De tal maneira foi o seu pavor, de tal forma foi a sua angústia, que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Eu nunca vi ninguém nessa terra sofrer uma depressão de tal magnitude, que o seu suor, que a sua sudorese se transforma em gotas hemorrágicas, se transforma em gotas de sangue, por maior que seja a depressão vivida por alguém nesta terra. Jesus sentiu tanta depressão, e a depressão dele foi tão intensa, que repercutiu na fisiologia, repercutiu no seu organismo, somatizou nos vasos capilares, provavelmente com uma pressão altíssima, provavelmente com a intensidade dos seus batimentos cardíacos, que provocava gotas de sangue. A intensidade desse sofrimento é explicado pelo profeta Isaías. E agora você e eu temos um entendimento ampliado do que significa Jesus morrer em nosso lugar. O profeta Isaías já havia vaticinado, já havia profetizado que ele levaria sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas doenças e, pior de tudo, as nossas iniquidades. Iniquidades esta que o fez sofrer dessa depressão intensa, enorme, terrível, dolorosa. Então, depressão, no significado da vida de Jesus, foi sofrimento. A depressão, portanto, a partir do exemplo de Jesus, eu posso classificar aqui nesta manhã, eu posso dizer aqui com toda segurança, depressão, de acordo com a experiência de Jesus, é um sofrimento. Por isso que ela não tem cura com tratamento medicamentoso. Por isso que ela não se resolve em longas sessões de psicoterapias. São recursos paliativos, que tem lá algum efeito, tem lá alguma ajuda. Tem pessoas que sofrem de depressão um ano inteiro, e um ano inteiro tomando antidepressivo. Tem pessoas que sofrem depressão 5 anos, e tomando, e dá-lhe medicamento, sertralina e companhia, etc, etc. Tem pessoas que sofrem depressão 10 anos, fazendo psicoterapia com os melhores psicoterapeutas, e não resolve. O problema não está na psicologia, o problema não está na psiquiatria, o problema está no paradigma que eles têm de depressão. Paradigma este que a Bíblia tem outro nome, a Bíblia dá o nome de sofrimento. Não é distúrbio mental,
não é doença, não é um vírus, não é uma bactéria, não é um germe, é um sofrimento. Sofrimento faz nascer depressão. E quanto mais longo for o sofrimento, mais longa será a depressão. Então podemos dizer de imediato que o sofrimento pode ser erradicado, pode ser tirado, pode ser temporariamente passageiro, dependendo de algumas cositas más que iremos mais na frente falarmos. Então, quanto maior for o seu e o meu e o nosso mau relacionamento com Deus, maior será a temporalidade do sofrimento. Quer sofrer menos? Se relacione bem com Deus. Aí você pergunta, mas Jesus não relacionava tão bem com Deus, por que ele teve depressão? A depressão de Jesus foi anômala, foi por causa de você, foi por causa de mim, foi por causa de nós. Então ele sentiu a dor do desprezo do Pai, ele sentiu a dor do sofrimento, da ausência de comunhão com o Pai. Daí ele falar, Pai, se possível, tu podes tudo. Se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero ficar como um pecador. Em outras palavras, eu não posso ficar como um iníquo. Vou perder a tua comunhão. Pai, se possível. É a única oração que Jesus faz, que ele tem certeza que não será ouvida. E imediatamente Jesus, muito bem resolvido, ele diz, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai, a tua seja feita. Contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas se possível, me livra dessa hora, está doendo demais. E o texto de Mateus e Marcos repetem que Jesus orou 3 vezes falando as mesmas palavras. As mesmas palavras. Pedindo, inferindo, sugerindo, Pai, se possível, tu podes tudo. Podes passar, Pai? Posso procrastinar? Posso postergar? Se possível. Mas eu estou resolvido. Eu escolho fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E a oração de Jesus não foi ouvida. Naquele momento, Deus estava se agradando em moer o seu próprio filho em nosso lugar. Isaías 53, versículo 4 e 5. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. A dor de Jesus não foi a morte de cruz. A maior dor de Jesus não foi a morte de cruz. A maior dor de Jesus foi a morte no Getsemane, no abandono do Pai. Quando ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A perda da comunhão. Jesus era tão bem resolvido na sua comunhão eterna com o Pai, que por causa de você e de mim, ele padeceu a depressão. Então, depressão é um sofrimento, fale comigo, sofrimento decorrente de um mau relacionamento, completa, com Deus. O problema da depressão enquanto sofrimento não é a sua família, não são os seus amigos, não são os seus pastores, não são o governo estadual, municipal ou federal, não são fulano, nem beltrano, nem cicrano. A depressão é um problema de sofrimento seu, meu, nosso, quando nós nos relacionamos mal com Deus. O que significa relacionar mal com Deus? É quando a nossa comunhão está comprometida, prejudicada. Não necessariamente porque está em pecado, aquele pecadão.
Não. Não necessariamente. Que a Bíblia nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando eu deixo de confiar no Senhor, eu estou pecando. Quando eu deixo de descansar nele, eu estou pecando. Quando eu entro em ansiedade pelo que havemos de comer, pelo que havemos de beber, pelo que havemos de pagar, pelo que havemos de resolver isso, aquilo, outro, eu estou pecando, eu estou tirando de Deus a primazia em cuidar de mim, porque a palavra petrina é esta, a palavra de Pedro é esta: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu não confio, pode aplaudir, a palavra não é minha. Quando eu não confio no devido cuidado, eu estou colocando em xeque o amor de Deus para comigo. Quando eu me sinto, sou mais coitadinho, ninguém olha para mim, ninguém gosta de mim, ninguém me visitou, ninguém fez isso por mim, eu estou me auto-idolatrando. Autocomiseração é pecado. São tantos tipos de comportamentos, são tantos tipos de sentimentos, são tantos tipos de emoções ruins que estão mostrando a nossa fragilidade de bom relacionamento com o Pai. Ser bem resolvido com Deus é estar em paz com Deus, na fartura ou na não muita fartura. Estar bem relacionado com Deus é ser grato, é ter sempre uma palavra de muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito por mim. Até mesmo a oração que tu não me atendeste, obrigado, tu sabes o que estás fazendo. Bom, relacionar bem com Deus é ter essa maturidade de vínculo relacional com o Pai, que você não vai se relacionar com o Pai por aquilo que você tem, nem por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é em Cristo Jesus. Não é ter e não é fazer que vai mostrar essa boa maturidade do relacionamento com Deus, porque ter muita gente tem, fazer muita gente faz, por motivações diversas, mas ser de Cristo, ser de Jesus, é muito mais do que ter coisas e coisas, é muito mais do que fazer coisas e coisas. Ser de Cristo é ter uma intimidade com Ele, é depender dEle, é se relacionar com Ele em qualquer e toda circunstância. Portanto, não se vanglorie pelo que você tem, pelo que você faz, porque tudo isso é palha. Tudo isso é palha diante da grandeza de um bom relacionamento com Deus. Porque somos, então poderemos ter. Em contrapartida, porque somos, poderemos fazer e muito melhor. O negócio é, sejamos de Cristo e faremos o melhor, e teremos o melhor. Sejamos de Jesus e o ter e o fazer será consequência e não vice-versa. Segunda pergunta necessária aqui: por que sofremos de depressão? Sofremos de depressão porque nos relacionamos mal com Deus. E a fala anterior já foi bem específica. O que é relacionar mal com Deus? Jesus explicou isso de tal maneira, de tal forma, que ele orou 3 vezes, mas ele fez a escolha certa. Melhor coisa para se fazer quando estamos sofrendo de qualquer problema: regra número 1, não reclame. Regra número 2, não transfira. Não reclame, não transfira. Se sofreres, não reclames. Se sofreres, não transfiras. Fala com o seu irmão: quando você sofrer de qualquer coisa,
Não culpe a ninguém. Não culpe a ninguém. Não transfire. Não culpar é não transferir. Quando sofremos, devemos nos aquietar o nosso coração e fazer uma pergunta. Pai, por que eu estou passando isso? Me mostra, Senhor, por que eu estou passando por esse momento? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Atenção aqui. Nem todo sofrimento é porque estamos fazendo coisa errada. Nem todo sofrimento é sinônimo de que você está pecando alguma coisa. Que o diga Jó, que o diga Jó, que o diga Paulo, que o diga os profetas. Elias, fazendo a coisa certa, está agora foragido, fugindo da morte, porque Jezabel quer a sua cabeça. Que o diga Paulo, que estava fazendo a obra missionária apostólica maravilhosa, e três demônios estavam cuspindo, esbofeteando, deitando e rolando com a sua saúde, e ele pede: Senhor, repreenda. E Jesus diz assim: não, vou tirar não. Senhor, mas 3 satanás aí, 3 demônios me esbofeteando, repreende. Jesus diz assim: não, deixa, eu sei o que estou fazendo. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E Paulo não foi como a maioria de nós. Paulo entendeu rapidinho. E ele falou assim: ah, é? Então quando eu estou fraco, Senhor, então eu sou forte? É, então eu estou dentro. Então vou me gloriar nas fraquezas. Vou me gloriar nas minhas privações. Porque aí é que papai cuida de mim. Aí é que Deus cuida de verdade de mim. Sou totalmente dependente dele. Então tem sofrimento que sinaliza bênção. Que bênção, hein? Que bênção é você ter o nome no Serasa, no SPC, isso é bênção? A princípio é uma maldição. É uma maldição mesmo. É terrível. Mas se transforma em bênção, porque você não vai nunca mais gastar. Você nunca mais vai gastar o que você não tem. Nunca mais vai sair torrando dinheiro irresponsavelmente. Você está protegido de gastar. Você não vai poder gastar o que você não tem. Olha o outro lado. Tem pessoas, queridos, que não pode ficar com o nome limpinho, não. Fica com o nome limpinho um mês, no outro mês já sujou tudo. Isto é, não pode, porque você vai sair gastando de novo e não vai pagar de novo. Então é melhor não ter essa história de cartão de crédito sem limite. Meu Deus do céu, é uma tentação grande. Então tem coisas que revertem para o nosso bem. Tem sofrimento que está nos levando à maturidade, o crescimento. O crescimento, eu sempre digo na minha casa apenas 2 pessoas têm condição de ter cartão de crédito com toda liberdade. A minha esposa que está ali e a minha filha. Impressionante, ambas têm cartão de crédito e não conseguem usar o cartão de crédito, usa muito pouco. Anos e anos, sempre lá, sempre tranquila, com a vontade imensa de gastar, né, minha querida? Vontade imensa. Ela tem a vontade, ela tem sentimento, mas ela tem uma coisa melhor do que sentimento e pensamento. Ela tem escolha certa. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, depressão significa sofrimento. Depressão significa que o sofrimento é decorrente, esse sofrimento é decorrente de uma ausência de bom relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, depressão significa oportunidade para acertar com Deus. Oportunidade para acertar com Deus. Tem propósito. Em outras palavras, tem propósito. Todo sofrimento do crente tem propósito. Tudo tem propósito na nossa vida. Alegrias, conquistas, tudo isso muito bem. Quem dera que fosse só
alegrias e conquista. Quem dera que fosse só sorriso e mar de rosas. Mas a realidade nos ensina que nem tudo é cor de rosa. Tem a cor azul. Azul é outubro, que é dos homens. Rosinha é das mulheres, que é setembro. Oi? Outubro e novembro. Outubro rosinha para as mulheres, novembro azulzinho para nós homens, né? Eu estou atento a essa questão do azulzinho, porque eu estou em pecado, né? Faz mais de 5 anos que eu não vou ao urologista. Faz mais de 5 anos, eu preciso ir a despeito de todo preconceito entranhado. Eu sei que isso não deve ser, eu sei que isso não deve prevalecer, mas é a nossa cultura. Então, pastor Clodoilson, para eu ir lá, eu terei que ser inteligente. Eu tenho que ser inteligente. Estou sentindo preconceito, estou pensando no preconceito, mas eu vou assim mesmo. Certo? Sentindo, pensando, mas vou. O que interessa para Deus é a sua decisão, não é o que você sente, não é o que você pensa, porque pensamentos e sentimentos estamos carregados pela natureza pecaminosa. Então, abnegação, resignação é dizer não para pensamentos maus, é dizer não para sentimentos maus, mesmo que eles sejam gostosos. Aliás, diga-se de passagem, que aquilo que é proibido parece ser mais gostoso. Aquilo que é pecaminoso parece ser o mais interessante. Por isso que Paulo vai dizer a sua angústia no capítulo 7 de Romanos. Todo o capítulo 7 de Romanos, Paulo trabalha esse intenso conflito do homem natural com o homem espiritual. E ele vai dizer assim: olha, o bem que eu quero, eu não consigo. Mas o bandido do mal que eu não quero, eu estou sempre querendo. Oh, que miserável homem que eu sou. O mal que eu não quero essa desgraça, eu não quero esse pensamento mal, eu não quero esse sentimento mal. Mas eu não consigo não querer. Eu só quero esse trem ruim, eu só quero esse trem que me leva para baixo, que me leva para os fundos dos infernos. Eu só quero isso, porque eu gosto disso. Mas o que eu quero mesmo é fazer a vontade de Deus e não consigo. Aí no capítulo 1, no capítulo 8, no verso 1 de Romanos, aí então ele dá a chave do nosso sucesso. Ele diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, desejos, pensamentos carnais é comum para todo lado. Mas a grande pergunta é: o que eu quero? O que você quer em Cristo, você e eu conseguimos. Você e eu conseguiremos. Por isso que Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você quiser santificar sua vida para Jesus, você consegue, porque Deus está nesse propósito. Mas eu sou pecador e falho. Deus quer saber o que você quer. O que você quer mesmo? O que você quer? De coração, o que você quer? O nosso querer suplanta os nossos devaneios, supera as nossas fantasias e supera os nossos sentimentos. Sabe o que supera devaneios e sentimentos? É o que o apóstolo João ensina. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você não vai servir a Deus por pensamentos. Você não vai servir a Deus por sentimentos.
que pensamentos mudam, sentimentos enganam. Você vai servir a Deus por fé. Senhor, eu não estou sentindo, mas eu creio. Senhor, o meu raciocínio não consegue aquilatar, não consegue acompanhar, mas eu creio. Tua palavra diz que tu estás comigo, então eu creio e descanso em ti. Tua palavra me diz que pecado confessado é pecado perdoado, então eu confesso a ti e me tranquilizo em ti. Tua palavra me ensina que nenhum mal será maior do que nenhuma tentação é maior do que aquilo do que eu possa suportar. Antes, com a tentação, tu me darás o escape. 1 Coríntios 10, 13. Então eu creio que não estou sozinho. Eu vou vencer essa barreira depressiva. Eu vou dizer não todos os dias para ela. Eu não vou aceitá-la em meu coração. Eu não vou aceitá-la em minha mente. Eu vou te buscar. Eu vou me entregar totalmente a ti e serei livre. Livre. É o maior de todos os antidepressivos. Creia no Senhor Jesus. Crê somente. Meu irmão depressivo, minha irmã depressiva, meu ouvinte depressivo. Olha, essa história de distúrbio da personalidade, essa história de que mamãe e papai, a sociedade é culpada, essa história de hormônios neurotransmissores aí carentes das substâncias neuroquímicas. Olha, isso é paliativo, isso ajuda em alguma coisa, não resolve seu problema. Quem resolve é Jesus. Nosso problema, quem resolve é Jesus. Então eu vou tomar uma atitude. Eu tenho que tomar uma atitude. E a atitude que eu peço a cada um aqui que tome é: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele tudo fará. Entrega. Tenha uma atitude de entrega. Foi o que Jesus fez. Seja feita a tua vontade. Está doendo, Pai? Seja feita a tua vontade. É difícil, Pai? Seja feita a tua vontade. É complicado para mim, Pai? Seja feita a tua vontade. Vou ser uma decepção para os meus discípulos? Seja feita a tua vontade. Haja o que houver, eu quero estar entregue nas mãos de Deus, pois Ele sabe cuidar de mim, sabe cuidar de você, sabe cuidar de nós. O grande problema da depressão é que quando estamos no estágio depressivo, a gente consegue até descrer de Deus. A gente consegue ficar tão longe que perde a esperança. Em nenhum momento Jesus perdeu a esperança. Sofreu a maior de todas as depressões. Em nenhum momento Jesus vacilou da sua missão e da sua convicção de filho de Deus. Em nenhum momento ele negociou com a carne. Em nenhum momento ele titubeou na sua decisão maior. Se não pode passar esse cálice, seja feita a tua vontade. E olha que Jesus tinha muito recurso para superar a depressão de forma instantânea. Ele tinha muito recurso. Até um anjo do céu veio e confortava. Até um anjo veio e confortou. Meus queridos, meus amados, quando a depressão bater a sua porta, quando a depressão bater a sua casa, não se esqueça o que significou a depressão na vida de Jesus. Tal como ele o venceu a depressão, para você nunca mais ficar deprimido. Entregue ao derrotismo, ao pessimismo. Levante a sua cabeça. Papai do céu tem um recado especial para todos os que sofrem, para todos que estão em sofrimento. O profeta Isaías diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. É finda, terminou, passou o sofrimento, já recebeste
O que era de mais duro da parte do Senhor, o sofrimento acabou. Quanto mais rápido nós crermos na suficiência de Deus, menos tempo teremos para ficar sofrendo. Aproveite a vida sorrindo todos os dias. Aproveite a vida brincando com seus filhos. Aproveite a vida brincando de arrumar casa. Aproveite a vida brincando de fazer um jardim na sua casa. Aproveite a vida visitando seus amigos, visitando seus discípulos. Aproveite a vida estudando, trabalhando. Aproveite a vida com tudo que a vida te tem de melhor. Inclusive na intimidade do pique-esconde. Mas aproveita, certo? Aproveita. Enquanto Jesus não voltar, Ele quer que nós Ele quer que nós vivemos dias melhores aqui nessa terra. Amém? Você está depressivo? Está pessimista? Está sem esperança? O Getsemane, o jardim do Getsemane, é o nosso símbolo da nossa libertação antidepressiva. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. O pessoal do louvor pode vir aqui à frente, por gentileza. Essa é a palavra que o Pai do Céu colocou no meu coração. E estas são as palavras que o Espírito Santo me fez lembrar. E saio aqui desse púlpito com a certeza de que Deus quem falou, foi Deus quem falou com você. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos ter um momento de... Você tem uma música assim bem apropriada aí, por gentileza, grupo de louvor. Maranata? Não sei, ele é antidepressivo. Tá bom. Glória a Deus. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Exalte-o, adore-o, entre em adoração. Deus está no comando do controle. Oh, maravilhoso Deus.
confiarei, nada temerei. Oh, Jesus, bendito Deus, grandioso é o teu nome. Oh, meu Deus, Santo Deus, Pai querido, maravilhoso é o teu nome. Oh, Jesus, tu voltarás e nos levará. Oh, estaremos para sempre. Oh, Jesus. Oh, Deus maravilhoso, Pai querido, Senhor Deus, maravilhoso é o teu nome, grandioso Deus, Pai. Aleluia. Atenção aqui. Quero que cada um de vocês profetize para o seu irmão que está ao seu lado, diz assim: o teu sofrimento terminou de acabar hoje. Teu sofrimento acabou de terminar hoje. Novo começo, uma nova história. Você vai se alegrar. Daqui para frente, só alegria, mesmo apesar de qualquer coisa. Amém? Vamos aplaudir a esse Deus. Vem Jesus, maravilhoso Deus, Senhor Jesus, maravilhoso Jesus. Pega suas mãos e declare: Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. declare: só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu para nos buscar. Para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia! Deus abençoe o seu coração. Deus te enche de paz e alegria toda semana. Uma feliz e boa semana para todos. Muito obrigado. Só em ti confiarei, eu